Tudo bem, Leandro? Boa noite aí, pessoal que está nos assistindo. Opa, tudo bem, cara? Tudo bem? Ótimo receber você aqui no Instagram. É, Pô, muito legal, cara. Eu tô adorando fazer os vídeos lá pro ranking. Quem ainda não viu aí o Por que o Brasil não dá certo, né? Nossa série lá de 10 vídeos, né, que a gente tá fazendo. E o Alexandre, hoje mesmo eu estava falando com as pessoas no Twitter e no Instagram sobre o ranking, cara. Então, eu acho que a live é bastante sobre isso, né? Muita gente ainda não conhece o ranking. Então eu queria que você se apresentasse antes, cara. Fala quem você é aí para os meus seguidores e conta um pouco aí do ranking pra gente. Que história é essa aí? Qual que é o objetivo? O que que vocês querem? Além de dominar o mundo, qual é o objetivo do ranking dos políticos? Cara, limpar um pouquinho o Brasil já está ótimo. Eu sou Alexandre, eu sou administrador, sou empreendedor, trabalho com filantropia em algumas entidades que eu ajudo, já fui voluntário. Sou CEO da Multilaser, uma fabricante brasileira de eletroeletrônicos. Tenho certeza que muita gente tem em casa alguma coisa aí da nossa empresa, um Cadê mouse, o um mouse? Cadê o pendrive, mouse? Tá por aqui. etc. Alguma coisa aí da Multilaser. E no ano de 2013, eu fundei com o meu sócio, Renato Feder, um projeto que é um portal para avaliar políticos de Brasília. Esse é o projeto Ranking dos Políticos, como o nome bem diz. Ele ajuda a tapar um buraco que tem na nossa democracia, que é a grande distância entre eleitor e eleito. Então, aproximar eleitor eleito, fazer com que a gente que é eleitor e cidadão comum consiga votar melhor e os políticos serem mais cobrados, serem mais exigidos deles para a gente poder melhorar o ambiente político. Aham. Mas assim, indo já direto para a grande pergunta, o que que um político precisa fazer para ir bem no ranking? Ele precisa, não é uma questão só de gastar menos, tem também uma posição ali de votos dele, né? Uma posição ideológica ou não? Sim, o ranking dos políticos não é neutro. Essa é uma confusão que muita gente faz de nos cobrar uma certa neutralidade, digamos assim, esotérica. De que, vocês acreditam em coisas, vocês acham coisas. E a gente responde, sim, a gente acha, a gente tem lado, nós temos ideias. Não é uma ideia partidária, você não precisa ser desse, daquele ou do outro partido, mas a gente tem uma ideia de que no Brasil existe hoje, de um lado, o cidadão comum, basicamente é a pessoa que está em N profissões, é médico, é pedreiro, é empregada doméstica, engenheiro, eletricista, etc. Mas ele tem em comum o cidadão comum, como o pleonasmo, né? O cidadão comum ele tem a característica de que ele não depende de uma tetinha estatal. É isso que classifica o cidadão comum. Ele não depende do Estado, tetinhas de dinheiro que são arrancadas de outros cidadãos comuns. E o cidadão comum no Brasil, ele faz, de modo geral, um mau negócio. Ele paga muito imposto, muito mais que a média mundial, e recebe do Estado muito menos. Então, a gente acredita que existe uma injustiça aí, uma discrepância, e que isso é causado basicamente por três problemas no Estado: a corrupção, o privilégio, os privilégios e o desperdício na máquina pública. Portanto, o que o ranking acredita? O ranking acredita que a gente tem que combater corrupção, privilégio e desperdício. E o que a gente tem que apoiar os políticos que atuam para reduzir esses três males. Então é isso que a gente acredita. Se você concorda que o cidadão comum faz um mau negócio no Brasil e que tem que reduzir corrupção, privilégio e desperdício, então o ranking é para você. Uhum. O que que você acha que é o pior problema? Esse dia eu estava falando com o Arthur Duval, se não me engano, numa entrevista, e ele disse, olha, a corrupção não é o maior problema do Brasil. O privilégio, o desperdício, né, a gastança pública é maior. Você concorda? Concordo plenamente. Esse é um ponto que a gente faz no ranking bastante. É uma ótima pergunta, porque as pessoas no Brasil, a maioria das pessoas que estão lá justamente revoltadas, a gente entende, né? A pessoa que está lá vendo as notícias, tem a impressão equivocada de que corrupção é o grande problema, de que o dinheiro está lá de alguma forma, mas que os políticos malvadões roubam esse dinheiro. Eu não diria que é o maior problema. Ele existe, talvez diria que é o problema número 3 desses três. Então, se alguém falar apressadamente, poxa, mas então, ranking, você é a favor da corrupção? Pelo amor de Deus, não somos a favor da corrupção. A gente só acha que ele é medalha de bronze. A medalha de bronze nesse campeonato de farra com dinheiro público, corrupção é o terceiro.
O segundo deles é os privilégios, é o fato de que no Brasil quem paga imposto é pobre majoritariamente e quem recebe imposto é rico, privilegiado do setor público. Então esse é o número 2. O pobre no Brasil, quando aquela empregada doméstica sofrida pega o salário dela, vai pagar a conta de luz, 60% é imposto embutido, escondido na conta de luz, ela está financiando o carro oficial do desembargador, a pensão vitalícia do senador, o salário acima do teto da Vossa Excelência. Então, esse é o privilégio. E, acima de tudo, é a ineficiência, o desperdício na máquina pública. Porque os incentivos são muito perversos para o funcionalismo trabalhar. Não estou dizendo que não tem pessoas boas, tem pessoas maravilhosas no funcionalismo, mas as regras do jogo atrapalham os bons e facilitam para os ruins. Se você for um funcionário público, que você pensa unicamente na sua carreira, no seu bem-estar, sabe o que você tem que fazer? Nada. Absolutamente nada. Porque o funcionário público que fica parado, esperando o próximo concurso, o próximo quinquênio, vai recebendo aumentos e promoções e não é demitido nunca. E o funcionário público que se arriscar para fazer alguma coisa pela população, ele corre o risco de perder os bens dele. O cara que realmente quer, poxa vida, eu estou aqui no hospital, eu preciso pegar gás no outro hospital que está sobrando e vou botar no meu hospital para salvar pessoas. Se o cara se mexer e arriscar e atender a população, corre o risco de ele tomar um processo. Claro. Que é tão amarrado, tão burocrático, que você praticamente tem um negócio chamado o apagão da caneta. Né? O apagão, a caneta, a galera solta a caneta e fala assim, eu não vou fazer nada, não vou me mexer, não vou arriscar, não vou assinar nada, não vou carimbar nada, porque senão eu tomo qualquer tipo de processo. É um sistema muito perverso isso. Uhum. Quando você falou, foi a expressão que me veio na cabeça, assim, o apagão das canetas, né? E muita gente fica falando de, não, que o problema é falta de recursos, precisa de mais recursos e tal. E daí eu fico imaginando o seguinte, imagina assim um Fiat 147, terrível, que vai no máximo a 60 por hora, gasta gasolina pra caramba, o motorista é ruim, briga com os carros do outro lado. E qual que é a solução para esse carro? Será que é mais gasolina? Não. Né? Tipo, não adianta você colocar mais dinheiro, mais gasolina num sistema que não funciona. Né? Tipo, para ir daqui, para ir de A para B, deve ter formas mais eficientes. Assim, né? Então é incrível, né, cara? Você deve ter visto o texto do Fernando Schuller dessa semana, ele dizendo que números do SUS no Brasil, assim, né? Como é impressionante, tipo, o terceiro maior objeto de consumo do brasileiro é um plano de saúde privado. Em pesquisas internacionais, o Brasil está em último lugar em marcação de consultas, em satisfação das pessoas. E é incrível como a moçada não pensa em, pô, vamos inovar, né? Já que a gente está tanto tempo tentando, não, vamos inovar, né? Vamos melhorar isso, assim. E carro oficial é uma coisa que vocês pegam muito no pé também, né? Quer dizer, os gastos dos deputados, do parlamento e tudo isso, né? A gente tem, é uma coisa que acaba simbolicamente chamando muito a atenção. Carro oficial, auxílio moradia. Recentemente nós colocamos uma foto, a gente tenta não ser muito sensacionalista, mas às vezes você precisa chamar um pouco a atenção para as mensagens. Uma foto de crianças de rua e com o título. Nós estamos dedicando essa foto a todos os políticos que têm auxílio moradia, inclusive os que moram em Brasília e usam auxílio moradia. Quer dizer, é o ápice desse Estado que toma de quem não tem. Se você pensar numa divisão clássica esquerda-direita, talvez a esquerda vai querer tirar de quem tem e dar para quem não tem, e a direita talvez vai querer não tirar de ninguém, não dar para ninguém e o Estado ser pequeno, classicamente. O Brasil é um caso bizarro, porque não é que ele tira do rico para dar para o pobre e não é que ele não se mete com ninguém. Ele tira do pobre para dar para o rico. É um assalto ao pobre. E muita gente pedindo simplesmente mais Estado, jogar mais gasolina na fogueira, mais fogo para queimar. Você deu o exemplo do SUS, eu não tinha conhecimento desse texto, que eu estou sabendo agora pela sua explicação. A educação é outro campo importante. O Brasil gasta mais de 6% do PIB em educação. E sem dúvida educação mas fica a pergunta. Como é que a gente gasta mais do que a média da OCDE, mais do que a média dos países ricos, e a gente consegue ficar nas últimas posições do PISA, em matemática, em ciências, em compreensão de texto. Estamos na lanterna do PISA. A gente gasta muito e entrega pouco. Aí você tem que começar a olhar um pouco como é que é feito esse gasto. Claro. Mas então, falando de educação mesmo, você fundou o ranking com o Renato Feder.
que é secretário da Educação do Paraná hoje, né? E daí ele ainda participa, e qual que é exatamente a posição do ranking em relação à educação? Vocês são a favor de voucher, de... Qual é exatamente a posição? Tem uma posição específica ou não? Sim. O Renato Feder ele se afastou um pouco do ranking, até por uma questão de governança, então ele não está em nenhuma instância de governança do projeto. Ele fundou lá atrás, quando ele foi para o governo, até uma atitude de bastante desprendimento, porque ele era um empresário de sucesso, com muita renda, com um salário, né, compatível com CEO de empresa, e ele foi ser servidor público para ajudar na educação. Então ele se desvencilhou do ranking. Quando ele sair, eventualmente deixar de ser servidor público, aí ele vai possivelmente voltar. E sobre educação, a gente é muito sensível às evidências do que funciona. Então, a gente sabe que não tem uma panaceia, existem vários, né? Panaceia é a palavra que indica um remédio para tudo, que salva qualquer problema. A gente gosta muito da ideia do voucher como um projeto para andar em paralelo com a escola pública. Tem que ter escola pública de qualidade. Pode ter voucher também em paralelo, complementando e dando uma cutucada na escola pública, um cutucando o outro, seja voucher, seja o sistema de charter school, seja o sistema público puro, todos eles têm espaço e se tem uma atividade que o Estado sim deveria investir, certamente são as atividades básicas que apoiam a população, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, aquelas clássicas, e não necessariamente o Estado sair furando poço de petróleo, entregando cartas e outras atividades econômicas que a iniciativa privada claramente faz melhor. Então, a gente acha que tem casos aí pelo mundo que tem charter school, algumas evidências são melhores que a escola pública, outras são piores, vale a pena esses sistemas conviverem. Uhum. É verdade. Mas vem cá, eu já vi acusações aí na internet, reportagem dizendo que o ranking é bolsonarista. É verdade? Defenda-se, por favor. Cara, sucesso para mim é quando no mesmo dia o ranking... E tem muitos casos, tá? A gente tem postagens em que no mesmo dia a gente posta uma crítica ao presidente Bolsonaro e aí já vem um monte de comentário, seus comunistas miseráveis, seus vermelhos. E aí, às vezes à tarde, a gente posta alguma coisa bacana do governo. Ó, legal essa lei do saneamento básico, o marco do saneamento, legal que está avançando a Eletrobras. Bola dentro. Então a gente tem uns cards que é bola dentro, bola fora. E aí depois que vem esse card, aí é fascista, seus passapano, bolsonarista e tal. E a gente às vezes junta os dois comentários e faz um post que mostra as duas coisas, né? Quem é comunista e fascista, quem é bolsonarista e vermelho no mesmo dia. Ranking dos políticos. Elogiando o que é bom, criticando o que é ruim, seja quem for, doa quem doer. Esse é o nosso lema. E é aí que a gente se diferencia bastante desse ecossistema da internet. Porque hoje em dia na internet você tem que, de certa forma, para o público, você tem que estar com alguém. Mas você está com quem? Você está com o Bolsonaro? Não, você está com o Lula? Você está com o Dória? A gente não está com ninguém. Nós estamos somente com os 3 pilares. Anticorrupção, antiprivilégio, antidesperdício. Quem agir em prol disso é bem pontuado e elogiado. Quem agir contra é mal pontuado. Isso que o pessoal não entende. Então explica para mim isso direito como funciona. Tem uma pontuação que vai de 0 a quanto e cada item assim tem alguns critérios e qual é o peso de cada um, por exemplo. Perfeito. A gente tentou deixar o mais simples possível, o mais intuitivo. Então você entra no site politicos.org.br, onde é o nosso portal, e você vai ver lá o ranking de todos os políticos de Brasília, senadores e deputados. São 513 deputados e 81 senadores. Então dá 594, aí, se fiz certa a conta, 594 políticos que são avaliados. Por que esses caras? Porque, para o bem ou para o mal no Brasil, o dinheiro é todo centralizado em Brasília. Então, 2/3 do orçamento público está em Brasília, a cabeça da serpente é Brasília, e se arrumar Brasília, a gente, por tabela, conserta boa parte do Brasil. O que esses caras precisam fazer para ir bem? Eles precisam atuar nos 3 critérios do ranking: corrupção, privilégios e desperdícios. Então, o que a gente quer? Um político que não falte, é privilégio, o cara é pago para não faltar, então, se ele vai faltando, ele perde pontos. De acordo com o que ele gasta da verba de gabinete, da cota parlamentar, ele vai ganhando ou perdendo pontos. Então, o pessoal que gasta pouco, que economiza, que tem pouco assessor, está mais bem ranqueado.
Depois a gente avalia na parte anticorrupção os processos judiciais. A gente sabe que, infelizmente, tem muitos políticos que respondem a processos, geralmente é improbidade administrativa, é problema na declaração de fundo de campanha, tem a galera do estelionato, tem a galera de formação de quadrilha, tem de tudo lá no Congresso. Então, obviamente, se o cara responde por processos e ele é condenado, ele vai perdendo pontos no ranking. E, por fim, a gente tem um conselho que avalia... Mas só se ele é condenado. Condenado, sim, condenado. E aí, se ele é condenado em segunda instância, perde mais pontos, condenado definitivo, perde mais pontos. Tá. E, por fim, a gente tem as leis que são votadas, que são pontuadas pelo nosso conselho. Nós estabelecemos um conselho de 30 membros, são advogados, tributaristas, são economistas, pessoas da sociedade civil. Tentamos fazer um conselho bem diverso, com o único critério de que são pessoas que não dependem das tetinhas do governo. Você tem que ser cidadão comum para estar no nosso conselho. E aí esse pessoal avalia as leis que são votadas e decide se essa lei contribui para o combate à corrupção, privilégio e desperdícios, ou se essa lei amplia corrupção, privilégio e desperdícios. E aí quem estiver votando recebe pontos de acordo. Entendi. Deixa eu colocar uma lenha na fogueira aqui. Eu fiquei pensando, esses dias eu vi uma notícia sobre carro oficial, gastos com aluguéis de carros oficiais, e em algum parlamento, acho que alguma assembleia estadual, o deputado que, geralmente é um deputado do Novo, né, que menos gasta, né, nossos, como a gente conhece, pessoal que economiza 95% e tal do seu orçamento, né, mas nesse caso era alguém do PSOL. E é curioso que, às vezes, muita gente do PSOL e do Novo são os que menos gastam. Isso diz alguma coisa para você? É uma coisa que está ficando fora de moda, esse negócio de gastar toda a verba do gabinete, assim? Você consegue ver alguma mensagem nisso, assim, ou não? Sim, felizmente, com as redes sociais, a gente tem cada vez mais transparência e os parlamentares estão ficando espertos de que não adianta eles torrarem o dinheiro todo. Aí, agora sim. Prontinho. Alguém do Estado bloqueou a gente aí. Algum estatista aí estava lá no... Pois é, eu estava no Wi-Fi também, eu não sei porque nunca é bom no Wi-Fi o meu, quando eu faço live, assim. Mas, enfim. Quem estava falando mesmo, meu? Você tinha perguntado do PSOL e do Novo. Ah, sim. Você fez uma pergunta muito interessante, Leandro. Você falou o seguinte, caramba, você fez a seguinte pergunta, caramba, esse negócio de gasto, de verba, de privilégios, por que será que justo o Novo e o PSOL despontam como partidos que gastam pouco, sendo que eles estão talvez em espectros muito diferentes da ideologia? Sim. E uma das possíveis caminhos para responder é que justamente, apesar de pensar muito diferente, são dois partidos de opinião, de pessoas que tipicamente estão mais engajadas que a média, são partidos que não é centrão, do tipo, vamos pegar o curréu eleitoral aí e dar um frango pro cara para votar em mim e o cara não acompanha nada. Não. O Novo e o PSOL são partidos com públicos muito cativos que acompanham e, portanto, que cobram esse tipo de coisa. Porque, independentemente da linha ideológica, o eleitor não quer que o parlamentar tenha 50 assessores e carro oficial e penduricalhos. Então, isso pode ser um caminho. E a gente gosta muito de elogiar justamente quando tem partidos defendendo as coisas certas, mesmo de ideologias diferentes. Nós temos um post famoso em que, na época do fundão eleitoral, né, aquele fundão maldito que você é obrigado como cidadão a pagar a campanha eleitoral dos bandidos, e o Novo e o PSOL juntos votaram contra. E a gente fez um post, parabéns Novo e PSOL, tais e tais partidos. E tá ótimo, a gente elogia qualquer político de qualquer ideologia, desde que ele esteja fazendo a coisa certa. Uhum. E é engraçado, né? Esse dia você estava falando com o Fábio Osterman, deputado estadual do Rio Grande do Sul, e ele estava dizendo o seguinte, que o Rio Grande do Sul é um estado, obviamente, mais rico que Alagoas. Né? A gente tem aí, talvez, um dos mais ricos e um dos mais pobres do Brasil. Mas a Assembleia Legislativa de Alagoas, ela gasta muito mais dinheiro que a gaúcha. E mesmo o gasto por deputado também é muito maior, né? Então, e a mesma comparação acontece se você pega a do Rio Grande do Sul com a da Baviera, por exemplo, da Alemanha, né? Uma vez eu lembro que eu fui para Baden-Württemberg, né? Baden-Württemberg, aquele estado do lado da Baviera, na Alemanha, e um deputado estadual tinha um assessor, só um assessor. Né? Então, também é um estado muito mais rico que o Rio Grande do Sul e gasta muito menos. Né?
Então parece que quanto mais pobre o Estado, mais ele gasta com o seu legislativo, né, cara? É curioso isso, assim, é muito louco. Sem contar em... Curioso, mas eu vou te dar um dado, vou dar um nó na cabeça de quem está acompanhando, porque essa informação tem a ver com um levantamento que nós fizemos esse mês, que eu não vi na mídia em lugar nenhum, esse tipo de comparação, essa análise. Ela é um pouco complexa, mas acho que ela é muito significativa para mostrar o nó onde nós estamos. Como você falou, Leandro, em cada estado do Brasil, o setor público tem um perfil de gasto diferente. De modo geral, o governo arrecada alguma coisa entre 30% a 40% do PIB. Então, você produz riqueza, o estado produz riqueza. Eu sou São Paulo, eu sou o Paraná, eu sou o Piauí. Eu produzi 100. O governo vai cobrar, de modo geral, de 30% a 40% desse 100 como imposto. Então, arrancou o dinheiro. Só que, e é mais ou menos linear, porque é tudo mais ou menos a mesma taxa de imposto agregando um pelo outro. Então, arrancou lá 30% a 40% do dinheiro que você produziu. Só que ele não volta linear. Ele não volta. O governo federal, esse dinheiro volta para os estados de forma desigual. Alguns estados do sul, como por exemplo Paraná, São Paulo, um pouco menos Minas, mas também o governo devolve alguma coisa perto de 20% do PIB. São Paulo é 17%, Paraná é 17%, Minas é 25% e tal. Então o governo rouba 40% e devolve 20%. Ou seja, são estados que são roubados pelo setor público. Não que o resto não tenha roubo, mas ele cobrou do Paraná 40% da economia e devolveu 17%. Então, o Paraná foi roubado. Esse dinheiro vai para Brasília e ele vai majoritariamente para estados menores da região norte, nordeste, centro-oeste, em que ele paga muito mais do que ele pegou. Por exemplo, no Amapá é mais de 100% do PIB, em Roraima, o Piauí, nós levantamos os dados. O Piauí, olha só aí que interessante. O gasto público no Piauí, ou seja, quanto que o governo gasta em relação ao PIB gerado na região? 270%. Não é em relação à arrecadação, é em relação ao PIB mesmo. Não, porque em relação à arrecadação é uma loucura. A arrecadação é tipo 8 vezes a arrecadação. Então, o Estado produz 100 de riqueza, produz 100, somando tudo que ele produziu de comida, de cacau, lá colheu cacau, fez alguma indústria, tudo isso produz 100. O governo federal gasta, com o estadual, com tudo, 270 na região. Então, isso inunda as cidades de dinheiro público. Praticamente todo mundo vive de dinheiro público. A prefeitura, não só estou falando de Bolsa Família, que é um programa super bacana, um programa de cunho liberal. Eu estou falando de cabide de emprego, de desembargador, de amigo do juiz. A galera da prefeitura, é todo mundo funcionário público. Então, você vai nessas regiões e você fala, o que você pensa sobre governo? É o máximo. Eu adoro. Quanto mais governo, melhor. Mas por quê? Porque eles não estão pagando a conta. Não são eles que pagam. Cada R$1 de arrecadação do Piauí, o governo gasta 8. Essa região toda tá fácil gostar de governo desse jeito. Quando você vai para o Paraná, é o contrário, porque o governo arranca uma grana, volta metade e ainda é mal usado. Sim. Então, por isso que isso explica um pouco a diferença. E agora, para dar mais um nó, por que essa diferença? Né? Por que será que alguns estados a arrecadação, o gasto público é tão grande perto do PIB? E aí com o que isso correlaciona com perfeição? Que é muito louco isso. Isso correlaciona com o peso político do morador. O peso político. Nossa. Se você é morador do Acre, o seu voto vale 23 vezes mais do que o voto de um paulista. Porque eu, como paulista, tenho 40 milhões de paulistas. O que eu vou eleger? Eu vou eleger 3 senadores e 70 deputados. Eu, como morador do Acre, que não tem lá 500 mil de pessoas, eu vou eleger 3 senadores igual e 8 deputados. Então, eu, como morador, eu tenho uma representação política enorme. No Piauí, no Acre, no Alagoas, não todos os estados. A Bahia não é tão. A Bahia tem bastante gente, não tem tanta representação. Não é um preconceito norte, sul, nada disso. É uma realidade, estado pequeno versus estado grande. Não estou falando aqui de Nordeste contra Sul, nenhuma bobagem dessa. É somente uma questão de estado pequeno. Então, o que o setor público no Brasil, muito esperto, faz? Ele assalta os estados grandes, rouba mais ainda do que a média, irriga de dinheiro os estados pequenininhos, que tem muita representação, e aí consegue controlar o Congresso. Então, é uma armadilha muito forte, difícil de se livrar. Não, impressionante, cara, impressionante. E isso também mostra que aquela ideia assim, de que não, a gente precisa de um Estado forte, de muitos recursos para acabar com a pobreza, ou não é bem assim.
porque se esses estados, talvez até seja o contrário, né? Justamente porque o estado é tão grande, o lugar parece que talvez não se pressiona a inovar, né? Atrair indústria, atrair trabalho, porque você tem ali, tem cidades, né? Tem muitas cidades, não só no Nordeste, mas no Sul, que elas vivem de aposentadorias, né? A cidade só existe porque ela tem pessoas que moram ali que recebem aposentadoria e tal. E acaba que a produtividade não sobe, assim, né? Você não tem inovação, né? Não tem nada acontecendo, assim. Então é muito louco. Mas como resolve isso? Você vê alguma forma de resolver? Porque os senadores estão aí. A maior parte dos senadores que vêm desses estados não vão querer mudar, né? Somente com uma. É preciso que a população tenha consciência dessa distorção do Pacto Federativo. É preciso que tenha uma grande aliança nos estados grandes, que tenha uma revisão do Pacto Federativo. Não é fácil. Olha, eu adoraria dizer que é fácil quebrar esse ciclo, É, mas não tem outro jeito. Tem que ter uma revisão, uma reforma política, tem que ter a aplicação do princípio constitucional de que todo cidadão do Brasil tem que ter o mesmo peso de representação. Isso não dá nem para jogar na conta da esquerda, nem dos últimos governos social-democratas, nada disso. Isso é da época dos militares. Quando é, os militares sentiram que iam perder o Congresso, acabaram fazendo essas mutretas na representação, colocando teto de deputado num estado, piso no outro. Então acabou criando essa super representação de alguns estados pequenos. uhum. Vai ter que ter uma discussão política importante para romper esse problema. O Brasil tem basicamente no campo político essas duas vertentes de problema. Estados pequenos com super-representação, torrando muito dinheiro público, porque está barato, não são eles que estão pagando imposto, e aí isso acaba distorcendo a economia, gerando uma série de problemas e perpetuando a pobreza. E, por outro lado, a questão da centralização também, que o governo federal ele acaba centralizando quase 2/3 do dinheiro e não vai para a ponta, que é onde é mais barato, onde a população mora, que é a cidade. Imagina que a Claro. cidade não tem 10% vai menos de 10% do dinheiro vai para as cidades e fica 60% com Brasília. É. Até onde você acha que poderia ir a descentralização? Por exemplo, política de drogas, né? Se isso deve ser, muita gente já concorda que deve ser estadual. Você acha que podia ser ainda mais descentralizada, ser municipal, por exemplo, uma política dessas? Olha, eu nunca pensei sobre isso e aqui é Alexandre falando, tá? O ranking dos Claro. políticos não tem uma posição, então tira o chapéu ranking, coloca o chapéu eu, Alexandre. Eu acho que, de modo geral, quanto mais descentralizado, melhor. Então, escola, dá para fazer tranquilamente municipal. Tem um município com 100 mil habitantes, eu vou ter tipicamente umas 10 mil crianças na cidade escolar, 10, 15 mil crianças. Pô, isso são 20 escolas. Uma rede com 20 escolas é bacana para o município tocar. Hospital, etc. Questões de segurança pública, que é basicamente polícia, mais difícil. Mais difícil você ter polícia municipal. Imagina que o sujeito atravessa a rua, já cai outro município, aí a polícia tem que parar a perseguição, passar para o outro. Então, talvez, enquanto vias urbanas, escola, hospital, assistência social, isso fala mais sobre municipal, a parte de segurança pública falaria mais de estadual. Se a política de drogas é regional, então aqui vai ser proibido, aqui vai ser permitido, aqui proibido, significa que onde não é permitido vai ser um problema de segurança pública. Então, isso falaria também para ser estadual. Apesar de que eu, Alexandre, não é a posição do ranking, eu acho que a guerra às drogas é uma grande insanidade. Claro. É uma insanidade. Então, eu gostaria de ver com muita calma, aos pouquinhos, começando pelas coisas mais leves, sendo afrouxada essa guerra e a gente partir para a descriminalização. Não de qualquer jeito estabanado, mas ir nessa direção. De forma prudente e tal, né? Meu, então fala agora pra gente qual é a meta do ranking aí para o futuro. Você tem, por exemplo, alguma meta assim de queremos eleger tantos políticos, tantos caras decentes? Qual aí o objetivo, o desafio de vocês agora? Pois bem, exatamente igual a uma escola, Leandro, a gente tem a nota de corte, que é a nota 7. Então, a gente acredita que um político, para passar, para ele ser decente, ele deveria ter uma nota pelo menos 7. E hoje são cerca de 140, dos 595, você tem 140 nota 7 para cima. Ou seja, mais ou menos um quarto do Congresso passaria de ano e 3/4 do Congresso não passa de ano no ranking dos políticos. Aí tem os menos piores, os mais piores, os horríveis, etc.
A nossa meta é agora, na eleição do ano que vem, que é um grande momento para o Brasil, super importante, que é um momento que vai ser 2022, vamos poder ir às urnas e trocar os nossos parlamentares. A gente gostaria de aumentar 100 políticos, nota 7 para cima. Portanto, passar de 140 para 240 caras decentes. E o mais interessante é que se a gente aumentar 100 políticos, o ponteiro que hoje está para o lado dos bandidos, o ponteiro está para o lado dos bandidos, vai inverter. Você não tem que eleger o Congresso inteiro de pessoas sérias, você só precisa ter a maioria. Uhum. É curioso que você fez o lado do bandido para a esquerda, assim, né? Não, só ato falho, mas tudo bem. Ato falho. Depende da tela aqui. Não estou me posicionando aqui. Eu fiz para qualquer... Depende da como é que está no espelho aqui da tela. Mas se você colocar pro lado dos bandidos, que não necessariamente é a esquerda, tá? Queria deixar claro aqui. Tem muita gente de esquerda séria que está bem no ranking. Você consegue mais 100 caras sérios, a gente consegue fazer a balança pender. Isso significa começar a derrubar coisa ruim, começar a derrubar fundo eleitoral, começar a aprovar mais liberdade econômica, cancelar alguns privilégios, entrar com foro privilegiado, acabar com foro privilegiado, prisão em segunda instância, começar a deixar o Brasil mais sério. É isso que a gente precisa. Todos nós temos que ter a consciência de que a gente tem o poder na mão, nós eleitores precisamos virar esse país. E a gente consegue fazer isso. Uhum, claro. Então, e isso que você falou de privilégio, cara, daqueles 3 pontos, eu estou impressionado, né? Fazendo os roteiros para os vídeos que a gente está organizando, né, da série Porque o Brasil Não Funciona. Quem está assistindo, dá uma olhada aí na página do ranking, um dos últimos vídeos aí, de sexta-feira, é o primeiro, né, da série. Eu estou impressionado com o poder do privilégio, assim, né, de todas as formas, não só de bolsa, de dinheiro, de universidade pública, mas de barreira comercial, isenção de ICMS, né, para alguma classe, para uma classe ou outra. E tem um livro, né, está aqui ele, cadê o livro? Por que o Brasil Não Dá Certo? Porque o Brasil Cresce Pouco, do Marcos Mendes. E a tese dele é muito legal, assim, ele diz o seguinte: até a redemocratização, o Brasil sempre teve um rent-seeking, né, aquela caça aos privilégios para os ricos, né? Os ricos sempre se mantiveram ali perto do poder, faziam uma pressão para conseguir poder para si próprios. Daí, com a redemocratização, os políticos pensaram, pô, o Brasil é um povo pobre, o brasileiro ele é pobre, então como é que a gente vai fazer para conquistar o voto dessas pessoas? Privilégio também. Então você teve muito privilégio para a classe média, né? Como você disse, aí, todos esses pequenos cargos de prefeituras, de governo estadual, e muito investimento em coisas que talvez não sejam mais adequadas, tipo universidade pública, né? Em vez de investir na base da pirâmide. E o investimento e também privilégio para os pobres, né? Bolsa Família, que eu acho, provavelmente é o privilégio que a gente mais acha justo, né? O mais barato e eficiente de todos esses, né? E daí com isso... Eu nem chamaria de privilégio. Acho que entendo o ponto, é uma transferência de renda, mas acho que nem chamaria de privilégio. Bolsa Família é um programa de cunho liberal, né, ancorado em ideias liberais. Gostaria de aprimorá-lo mais, eu talvez trocaria por um imposto de renda negativo. A gente pode falar depois mais à frente, mas é excelente. Não, claro, mas enfim, de qualquer forma, com isso tudo, com essa pressão toda, o gasto público aumentou muito, né? Então, da redemocratização para cá, você tem cada vez mais regra, mais mercado fechado, mercado fechado não, né? Porque na época do gás eu também não era nada muito bom. Mas o gasto público foi às alturas, né? E agora a gente não consegue cortar gastos porque alguém vai ter que perder o seu privilégio. E o fato é que ninguém quer, né? Então é uma panela de pressão mesmo que a gente vive, né? É muito... Aí tem a ver com uma falha de design das democracias, Leandro, que não é nenhum problema do Brasil. A democracia, já dizia o Churchill, né, é o pior sistema de governo de todos os tempos, com exceção de todos os demais. A democracia ela tem várias coisas boas e tem algumas falhas de desenho. E uma delas é que, uma vez que um grupinho consegue alguma tetinha do Estado, o poder de pressão desse grupinho para manter a sua teta é muito maior do que o poder de proteção do cidadão comum. Então, por exemplo, eu sou dono de cartório. Eu tenho uma série de tetas do Estado, porque o Estado determina lá um monte de coisa que tem que ter o carimbinho do cartório, e isso deixa os donos de cartório muito ricos. Se vier uma lei para revogar essa prerrogativa, esse privilégio, o que eu vou ter? Eu vou ter donos de cartório esperneando,
financiando, bancando os políticos que vão ser contra, bloqueando de qualquer forma a revogação disso. Eu vou ter um monte de dono de cartório rico esperneando e gastando dinheiro para proteger seu privilégio. E eu vou ter dezenas de milhões de consumidores que cada um ia economizar alguns reais apáticos. Que o consumidor não vai na rua falar acabe com o privilégio do cartório porque eu quero meus R$ 3 por ano que eu vou economizar. Não. Cada um vai perder R$ 3 e tudo bem. Só que vezes 10, 30, 20, 30 milhões de consumidores, isso dá muito dinheiro. Outro exemplo, a Lei Rouanet dos artistas. Outro exemplo, publicação de balanço em jornal. A lei exige, eu sou empresa, eu tenho que a cada ano fazer o meu balanço e eu preciso publicar no jornal impresso, um jornal de grande circulação. Então eu sou obrigado a ir lá no Estadão, pagar uma página do Estadão para publicar o balanço da minha empresa, para contar para um monte de estranhos quais são os números da minha empresa e gastar uma grana com isso. E aí o próprio Bolsonaro, falando para o governo, o Bolsonaro propôs revogar isso, a imprensa caiu matando, lá no começo do governo dele, não tinha pandemia, não tinha nada. Caiu matando, dizendo que ele ia acabar com a transparência, que ele queria deixar o negócio sigiloso, pura balela. Eu posso botar na internet, é muito mais transparência. Claro. O que eles estavam querendo? Queriam preservar a tetinha dos jornais, que segundo na época falavam que era R$ 200 milhões ano, né, 200 milhões de reais ano que se gastava no Brasil para publicar balanço. Se tirar essa tetinha, os jornais iam perder essa grana. E na época, acho que até o Maia já era o presidente na época da Câmara, se não me engano, e ele falou, a justificativa que ele deu para derrubar foi essa. Poxa, mas como é que vai ficar a receita dos jornais se eu tirar essa tetinha? Pô, se virem, cara. Vai, né? Claro. Não, então esse é o Brasil das tetinhas. Então, isso para mim é o maior problema, assim, cara. É uma coisa muito grave e tem muitas caras, né? Pode ser, por exemplo, os fabricantes nacionais de bicicletas contra os importados, né? Você mesmo gosta muito de bicicleta, né? E é engraçado que muito ciclista defendeu isso. Foi contra a queda do imposto, não deu para entender, assim. Uma loucura. E o mais curioso é que, muitas vezes, o grupo que tem a indústria menos produtiva, que depende mais dessa boquinha, dessa barreira e tal, desse privilégio, é o que mais faz pressão, né? Justamente pela sua própria sobrevivência, né? Porque se ele sobrevivesse sem, não precisaria da pressão, né? Enfim. A indústria, você deu o exemplo de Manaus. A bicicleta no Brasil, para você ter um incentivo fiscal, tem que ser feita em Manaus. O imposto de importação de bicicleta é de 35%. Se você importar 35% de imposto, é o maior do mundo. Depois o IPI, que é 20%. Aí 9,25% de PIS/COFINS, 18% de ICMS. Eu sei disso que eu estou nesse ramo, então eu sei de cabeça os impostos. Então é 18, mais 9, mais 20, mais 35. Não vou nem fazer a conta porque não é somar, a conta é um em cima do outro e tal. Aí o governo falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos reduzir um pouquinho um dos impostos, vai continuar sendo o mais alto do mundo, mas vai ser um pouquinho menor. Em vez de 80%, imposto vai ser 75%. Manaus continua protegida. Foi uma gritaria louca. Manaus venceu a briga, uma quantidade minúscula de empresas e que estavam em jogo 200 empregos, são 200 empregos. E bloqueou um projeto que poderia trazer mais bicicleta para o Brasil. É um produto saudável, um produto que salva vidas, que evita você queimar combustível. Por quê? Por causa da gritaria de pouquíssima gente. Então, os poucos gritam alto e calam a voz dos muitos. Esse é o Brasil e é isso que o ranking dos políticos veio impedir. A gente quer dar voz para a maioria silenciosa, dar voz para o cidadão comum, para que não seja mais esse o estado de coisas. Boa. Legal, Alexandre, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, cara. Quero participar mais. Até já estou com uma ideia aí que eu vou te mandar por áudio daqui a pouco. E obrigado mesmo aí pela conversa. Vamos enfim, que dê muito certo o projeto, né? Ainda mais, né? Mais certo do que já deu. Tem que ter mais de 300 mil seguidores, né? No Instagram. Sim, estamos caminhando para 400 mil no Instagram, 2 milhões no YouTube, 2 milhões no Facebook. YouTube estamos caminhando para 50 mil, temos que crescer bastante lá. E espero ter mais vídeos teus aí, foi excelente o primeiro. E agradeço o teu tempo e o tempo de todo mundo que está nos seguindo aqui. Beleza. Valeu, gente. Obrigado a todo mundo. Até mais. Valeu. Obrigado. Falou.